ouvir a voz do Salvador. Quero te convidar, nós estamos pregando um livro da Bíblia, já passamos 3 capítulos dele. No outro domingo, dia de ceia, eu preguei um sermão doutrinário que a gente tem por costume pregar. Na semana passada pregou o pastor Samuel aqui. As pessoas gostaram muito da palavra, várias pessoas vieram falar comigo. Gostei de ver as pessoas mandando mensagem lá no Face para ele. Ele tem um estilo muito próprio de pregar. O pastor Samuel é muito querido já há muitos anos na nossa vida. E aí a gente vai continuar fazendo a reflexão nesse texto de Neemias, de vez em quando parando para poder fazer as outras atividades necessárias. Mas eu quero convidar você a abrir Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, está um pouco antes de Salmos, né? Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos. Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos. Neemias capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres:
aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Essa semana eu tive o privilégio de ir pregar lá na Jocum. A Jocum é uma missão, nós temos algumas pessoas aqui da Jocum, né? É uma missão missionária, é uma agência missionária, né? Que trabalha com jovens no mundo inteiro e faz um trabalho muito bonito, muito interessante. E eu fui lá e tinha vários deles ali, alguns fazendo festa porque estavam voltando de um campo onde eles estavam atuando, outros estavam ali fazendo curso, aprendendo o que fazer para serem missionários, algumas pessoas mais adultas, outras mais jovens, pessoas que passam por problemas, passam por dificuldades com todo mundo, e eu fico muito emocionado quando estou no meio de missionários, porque eu acho que os missionários fazem eles estão numa frente de trabalho muito interessante, muito bonita, e é sempre importante a gente poder aprender com eles as coisas que a gente aprende. E eu estava lá mexido e pregando, e mexido com aquela coisa. Depois eu saí, conversei com a pessoa, conversei com outra pessoa, e cada pessoa trazia ali a sua história, e era gente pedindo ajuda numa situação de casamento, outro pedindo uma orientação com relação ao filho, outro pedindo um apoio com relação a não sei o quê, e cada um da gente conversando, e eu vou ficando movido com aquela história. E depois, quando saí lá, a mãe, uma missionária, veio com um garoto assim, e aí ela falou assim: olha, pastor, muito obrigado pela palavra, o fulano ficou muito feliz, e ele, na hora que o senhor estava pregando e falando sobre isso, ele falou assim: mãe, olha aí, é isso aí que eu estou falando, eu quero ser missionário. E eu fiquei feliz, que aí o menininho veio, me deu um abraço, me deu um beijo assim, naquela alegria, porque ele estava falando assim: é isso aí que eu quero ser um missionário. Quando a gente se dispõe a fazer uma obra que a gente sabe que é do Senhor, que a gente tem convicção que é do Senhor, é preciso que o nosso coração seja tomado por algumas verdades todos os dias, porque se a gente não for tomado por essa verdade, nós desistimos da obra. Só que a gente tem que ter consciência que a obra que estamos fazendo é do Senhor, não é uma obra nossa, é uma obra que fazemos do Senhor, para o Senhor. E se a obra que estamos fazendo é do Senhor e é para o Senhor, a gente precisa ter a consciência que ela tem que ser feita pelo Senhor. Não dá para fazer se não for pelo Senhor. Então, nós temos refletido nesses dias assim, qual é a obra que Deus quer fazer na tua vida, o que Deus está precisando refazer na tua história, o que Deus está precisando refazer na minha história. Eu tenho que refazer alguma coisa que talvez eu perdi no passado, ou que talvez foi destruído por alguma coisa no passado, e eu tenho que perguntar: Senhor, qual é a obra que o Senhor quer fazer na minha vida? Senhor, qual é a obra que o Senhor quer fazer na vida da minha família? Tem alguma coisa que foi destruída na minha família que está precisando ser refeito? Qual é a obra que o Senhor quer refazer na minha igreja? Tem muitas coisas precisando ser refeitas na minha igreja, ser reconstruídas aqui. Qual é a obra que o Senhor quer que seja refeita na cidade de Porto Velho? Eu vivo nessa cidade, sou parte dessa cidade, não posso imaginar que os problemas só são os meus problemas, os problemas da minha família e os problemas da minha igreja, porque nós vimos lá no primeiro dia que quando Neemias estava lá, ele perguntou: escuta, como é que estão as pessoas na minha cidade? Era a preocupação dele com a cidade. Então, quando a gente avalia esses níveis, aí a gente está convidando a partir dessa palavra para você tomar alguns cuidados. Quais são os cuidados necessários para a reconstrução do projeto de Deus na minha vida, na tua vida?
Quais são os cuidados que a gente precisa tomar? Neemias estava lá, nasceu lá na Babilônia, era mais ou menos o ano 445, talvez 446, quando Neemias perguntou como é que está lá em Jerusalém. Eles tinham sido destruídos em Jerusalém, levados cativos, estavam agora na Babilônia, já faziam gerações que estavam ali. Alguns, quando deu 70 anos, começaram a voltar segundo a providência de Deus, e agora Neemias já era um terceiro grupo, e Neemias quer voltar para Jerusalém. Ele orou ao Senhor, Deus deu-lhe graça diante do rei, deu autorização para ir, e aí a gente vem meditando sobre isso. Neemias volta para Jerusalém, passa 3 dias rodando a cidade sem falar nada para ninguém, e aí ele resolve que vai reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, porque naquele tempo as cidades precisavam ter muros. E aí a gente aparece lá no começo, já no capítulo 2, que um sujeito chamado Sambalate, junto com o Tobias, não gostam da ideia. Lá na frente, no outro sermão que a gente fez, o Sambalate e o Tobias se juntou com outro grupo para ficar por ali, e aí o Neemias resolve chamar a liderança e fala: vamos construir. Quando a gente resolve fazer, é preciso que nós reconheçamos as adversidades como parte do processo. Não dá para nós fazermos um projeto de refazimento, se é que existe a palavra. Não dá para a gente fazer um projeto de reconstrução, não dá para a gente fazer um projeto de renovação, não dá para a gente fazer um projeto de dizer assim: eu quero ir fazer uma obra de Deus, sem considerar que as adversidades fazem parte do dia a dia, e eu preciso conhecer as adversidades e conhecer as estratégias, as formas que aparecem em adversidades. Quando eu fiquei olhando aquele grupo de missionários ali, eu estava vendo ali, tem missionários rodados, missionários que estão ali há 20 e tantos anos, porque tem gente que eu conheço há mais de 20 anos lá, mas tem gente começando. Hoje eu estava conversando com o Nildo tem anos na missão, trabalhando já há muitos anos lá, está lá agora no seminário, sentadinho no banco, depois dos 30 anos de idade, sentadinho no banco, no primeiro ano de seminário, para encarar 5 anos, para começar um seminário, para poder ir trabalhar lá na obra do Senhor. É preciso que o Nildo, é preciso que os missionários da Jocum, que já estão há muito tempo, é preciso que aqueles que estão começando agora, é preciso que todos nós paremos um pouquinho para pensar nas adversidades que existem. Se você olhar nesse texto, é impressionante a hora que nós olhamos os verbos que aparecem. Abre a sua Bíblia aí, nesse capítulo 4, e acompanha comigo, o versículo 1, diz que Sambalate, quando ouviu que estávamos edificando o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Nós estamos fazendo uma coisa boa e tem alguém sofrendo em algum lugar. Olha, eles estão fazendo uma coisa que não pode ser feita, eles estão reconstruindo uma cidade, eles estão reconstruindo um muro, isso não pode ser feito. O versículo 2 diz: então falou na presença dos seus irmãos. Agora ele já não estava contente mais de estar sozinho com o Tobias, ele junta um grupo de pessoas da sua cultura lá, junto com seus irmãos e do exército de Samaria. Agora já tem um exército, nós vamos juntar mais gente, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo na obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Que é isso? Essa família vai ser reconstruída? Esse povo já se brigou, já se maltratou, já se traiu, já se violentou, já se machucou, vai ser reconstruída? Ei, não existe isso, cara. Você vai ser missionário? Quem é você para ser missionário? Você quer fazer uma obra lá na sua empresa, que é uma obra que vai ajudar a mudar a vida das pessoas? Que é isso, cara? Isso não dá certo não.
Vai ter sempre alguém, ou vai ter sempre uma situação que vai ficar tentando te desestimular, tentando te desanimar, tentando colocar gosto ruim. Isso é uma música do Luiz Gonzaga, gosto ruim no nosso amor. Quando a gente começa a fazer alguma coisa que a gente tem convicção que Deus quer que seja feita, e alguma coisa vai surgir para poder colocar gosto ruim naquilo que estamos fazendo. O versículo 3 diz assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Rapaz, não dá certo, Vitor, não dá certo, cara. Se tu for fazer isso, não vai dar certo, isso vai ser destruído rapidamente. Não mexe com isso não. É uma forma de tentar desanimar, é uma forma de tentar criar problema. Ora, o nosso Deus, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Esse era o sentimento deles. Nós estamos querendo reconstruir, e estão querendo nos desanimar, estão querendo colocar gosto ruim naquilo que estamos fazendo. Versículo 6: edificamos o muro, todo o muro se fechou até metade, porque o povo tinha ânimo. Mas, versículo 7, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados, zangados. Ajuntaram-se de todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmãos, eu preciso parar um pouquinho e pensar: eu quero construir alguma coisa que eu sei que é do Senhor. Quem é do Senhor ajuda, às vezes até criticando, mas ajuda. Quem não é do Senhor fica fora, procurando um jeito de desanimar, de colocar problema e de destruir. Eu preciso parar um pouquinho para pensar: tem alguma coisa que precisa ser feito na minha vida? Eu sei que isso precisa ser renovado na minha vida. Eu sei que você é capaz de parar hoje e olhar na tua vida, tem alguma coisa que está precisando ser refeita? Você consegue perceber as adversidades no teu entorno? Consegue reparar? Eles estavam lá e começaram a clamar, organizar alguma coisa, e diz assim: o povo não vai nem ficar sabendo, eles não vão nem ficar sabendo, nós vamos chegar, vamos entrar e vamos destruir. Tu está percebendo? Ou você não percebe? No dia que você for fazer alguma coisa que você tem consciência que é do Senhor, e não aparecer a adversidade, pule fora, porque Deus não dá. Quando Jesus Cristo veio para fazer a sua obra na terra, Ele veio para morrer numa cruz no teu lugar, no meu lugar, e aí começou a se levantar todo um sistema de organização para destruir o projeto de Jesus, para começar de Satanás, quando o levou para ser tentado, e disse para ele: olha, se você desistir, eu te dou tudo, cara. Se você desistir, eu te dou tudo. Se você prostrar diante de mim, eu vou te proteger de tudo. Cuidado, querido, cuidado. Quando você for fazer uma obra do Senhor, cuidado. Um dia Pedro chega para Jesus, amigo, e fala: Senhor, para Jerusalém você não pode ir, se você for para Jerusalém morre. Jesus olhou para ele e falou: arreda de Satanás, porque cogitas de coisas de homens e não de Deus. Porque nem Pedro estava percebendo que ele era um amigo, filho, discípulo, mas ele estava sendo usado por Satanás. Quais são as armas? Quais são as adversidades que você percebe que estão atrapalhando a tua vida, a tua família, o teu trabalho, a tua igreja, o propósito que você tem diante de Deus? O Paulo e a Linara pode falar: nós temos um propósito agora, nós não queremos destruir ninguém, nós não queremos matar ninguém, nós só queremos que haja justiça.
Mas é claro que existem muitas coisas, Paulo, para poder atrapalhar, porque Satanás não tem prazer em justiça, Satanás só tem prazer em destruição. Então, eu preciso parar um pouquinho e reconhecer os adversários. Segundo, eu preciso parar um pouquinho e colocar diante de Deus. A obra não é de Deus? Eu não tenho convicção que é de Deus? O versículo de número 6, versículo número 4, diz: ouve, ó nosso Deus, ouve, ó nosso Deus, ouve, ó nosso Deus. Está difícil? Está complicado? Está difícil, Thaís. E aí a gente pode falar assim: ouve, ó nosso Deus. Olha, Neemias era inteligente o suficiente para armar estratégias para poder destruir aquele povo. Neemias tinha autorização e apoio do rei da Babilônia. Neemias era capaz de fazer alguma coisa para poder anular aquela situação. Mas assim como Neemias, na hora que ouviu a história, foi para diante do Senhor e sentou, jejuou, clamou a Deus, ele agora para e chama o povo para dizer assim: ouve, ó nosso Deus. A causa não é minha, a causa é tua. A moçada solteira, olha, quando você for casar, case na certeza que é a vontade de Deus, porque quando você for casar com alguém que é do Senhor, na hora do aperreio você fala: ouve, ó nosso Deus, e abençoa essa causa. Na hora que nós formos fazer uma obra que a gente tem consciência que é do Senhor, a gente pode parar diante de Deus para dizer: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se riste diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias está aborrecido. Neemias não está aliviando para o adversário. Neemias está bravo, mas ao invés de partir para cima do adversário, ele foi para diante de Deus e disse: Senhor, olha, não deixa, não alivia nas suas iniquidades, faça com que eles sejam cativos numa situação de exílio, para eles aprenderem o que é bom, mas não deixa, toma nas tuas mãos, irmão, não parta para cima do adversário, não parta para cima da adversidade, vá para diante do Senhor, coloca diante do Senhor a tua causa. O versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vá para a presença de Deus. No versículo 15 diz: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Vá para a presença de Deus. O versículo diz: no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Olha, presta atenção, gente, nós vamos reunir todo mundo aqui, e deixa eu falar com vocês, na hora que acontecer isso, junta todo mundo, a trombeta vai tocar aqui, corre todo mundo para cá, e tenha certeza que o nosso Deus vai pelejar por nós. Por isso, nós precisamos reconhecer a adversidade, mas precisamos reconhecer o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus não é maior, aliás, o nosso Deus não é menor do que qualquer adversidade. O nosso Deus não é menor do que qualquer adversidade. Moreira apareceu com uma frase há uns anos atrás aqui, que eu nunca esqueci, né? Quando você tiver um grande problema, não diga eu tenho um grande problema, por isso eu vou falar com Deus. Não, diga para o grande Deus que eu tenho um problema, porque quando a gente olhar para Deus, nós vamos ver que Deus é sempre maior do que a realidade pela qual estamos lutando. A hora que olha para um jovenzinho daquele lá na Jocum, jovem, tem garotos lá, sendo treinados para serem missionários, poder falar assim: vai ser tanto problema que esse garoto, que essa garota vai enfrentar na vida, mas vai poder contar sempre com o Senhor. Então eu preciso aprender a identificar, preciso aprender a orar,
precisa aprender a continuar orando, mas trabalhando. Eu preciso aprender a identificar, eu preciso aprender a orar, e preciso aprender a continuar orando, mas trabalhando, sendo esperto. Salomão diz que o tolo senta e come a própria carne, dizendo assim: eu vou ter alimento sempre. Não vai ter não. Senta num cantinho e fica esperando: Deus, agora o Senhor vai fazer por mim. Não vai não. A Bíblia diz que Neemias pegou o povo, juntou esse povo. O versículo 4 ele fez a oração, e aí depois no versículo 5 ele continuou a sua oração. No versículo 6 ele diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para orar. Versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para orar. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a gente pegar essa frase desse jeito, ela fica terrível. O muro foi construído até a metade porque o povo tinha ânimo para quê? Que diz a Bíblia aí? Não, para quê? Para trabalhar. Não era para orar não. Porque quando tem um trabalho para ser feito e um ânimo muito grande para orar, não resolve nada. Quando tem um trabalho para ser feito, a gente ora pedindo ânimo para trabalhar. Eu tenho alguma coisa que preciso fazer, então eu vou orar ao Senhor, vou pedir a bênção do Senhor e vou trabalhar. Eu vou juntar o povo e vamos fazer a obra. O muro precisa ser construído, e ainda que os inimigos se juntem, nós vamos juntar todo mundo também, vamos organizar. O versículo 10 diz assim: já tinha alguns entre nós que estavam meio desanimados, porque ele falava: rapaz, é trabalho demais, nós estamos com pressa, acabaram as nossas forças. O Neemias vai lá, dá uma animada no povo, junta todo mundo. De vez em quando vem uns da própria família mesmo, do próprio dele. A Bíblia diz que 10 vezes vieram falar para eles: não dá não, nós não vamos aguentar não. O Neemias diz: aguenta, vamos orar, vamos juntar, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai construir o muro. Olha aqui, versículo de número 13, 12, 13: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, diziam. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Estamos construindo um muro, com espada, lança. Era para construir com enxada, com colher de pedreiro, mas eles precisavam se juntar para se guardar também. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E aí o texto vai continuar dentro dessa linha. Olha, vamos construir. Metade constrói, metade fica cuidando aqui. A gente usa uma mão para construir, a outra guarda uma lança para se defender se for preciso. Se eles surgirem por aqui, alguém toca a trombeta, vem todo mundo para cá, porque Deus vai pelejar por nós. E a gente vai durante o dia trabalhar, e à noite bota os meninos para poder ficar cuidando, para não ter invasão. Vamos trabalhar. Olha, essa história ficou gravada para nós, irmãos. Tem tantas lições para ser tirada dessa história, mas ela ficou gravada para o nosso coração, para lembrar assim: olha, Deus vai pelejar por você, Paulo e Linara. Deus está pelejando por vocês, mas tem que trabalhar. E eu sei que vocês estão trabalhando, e eu sei porque eu já ouvi vocês falando outras vezes que a polícia está trabalhando. Vamos ser missionários lá na Jocum? Tem que trabalhar, porque Deus peleja por vocês, mas tem que trabalhar os irmãos da Jocum. Vamos trabalhar aqui na igreja, tem coisa para ser feita aqui na igreja. Vai começar a igreja lá no Aponian, daqui uns dias vai ter culto domingo à noite lá. Já começaram as atividades com as crianças. Daqui 2 domingos mais ou menos vai começar domingo de manhã. À noite vai começar o culto lá. Vai precisar de gente que fique frequentando lá, para poder começar outra igreja lá. Vamos trabalhar? Porque se a gente ficar aqui sentado orando, dizendo assim: ô Senhor, só vão aparecer adversidades de oração.
é preciso que a gente ore, porque as adversidades virão com certeza, mas a gente precisa trabalhar, precisa fazer. Lá em casa tem problema que está precisando ser resolvido, lá em casa está difícil, cara. Tem uns problemas lá na minha casa que está muito difícil de resolver. Eu preciso perceber o que é que está atrapalhando, o que é que está surgindo, o que está fazendo atrapalhar, o que está aparecendo. Vamos orar? Senhor, abençoa, Senhor, ajuda, Senhor, em nome de Jesus, vem lutar por nós, Senhor, vem abençoar a minha família e trabalhar, porque família não muda se eu não mudar. Família não muda se cada um de nós não tomarmos uma decisão de mudar a partir de nós, não a partir do outro. Tem alguma coisa na minha vida que eu estou precisando mudar, cara. Faz anos que eu estou precisando mudar esse aspecto. Eu sei que está difícil, eu sei que tem muitos problemas surgindo, mas eu quero orar. E aí o Senhor fala: então tá bom, eu vou te ajudar, mas toma a decisão de mudar. O Senhor reclama lá em Isaías, que diz assim: vocês oram às vezes pedindo que eu faça o trabalho que é de vocês. Cuidado, porque eu abençoo, mas não vou fazer o trabalho de vocês. A gente tem uma música bonita, que nós gostamos dela, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Bonitinho, mas perigoso. Que se eu for pensar em salvação é assim mesmo. A salvação do homem só através da morte de Jesus, e o homem não tem o que fazer para ser salvo. Mas santificação, mudança de vida na família, na vida, na igreja, na cidade, a gente precisa trabalhar e encarar de frente as adversidades com aquilo que nós precisamos fazer. Somos nós que temos de fazer e não podemos colocar Deus para fazer. Se você fosse parar hoje para tomar uma decisão com alguma coisa relativa à tua vida, você confia que Deus quer que isso seja feito? Tem certeza? Tem alguma coisa relativa à tua família? Tem certeza que Deus quer? Olha, não se meta a fazer o que você sabe que Deus não quer. Neemias tinha certeza que Deus queria que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Por isso ele era ousado naquilo que tinha de fazer, porque ele tinha certeza que Deus queria que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Tem alguma coisa que você tem certeza que Deus quer que seja feito na tua vida através da igreja? Então vá fazer, querido. Saiba que vai ter adversidade, ore ao Senhor, continue orando e vá se esforçar muito, porque enquanto você estiver se preparando para trabalhar em algum lugar, em alguma dimensão, vai ter alguém ou vai ter algo acontecendo para atrapalhar o teu trabalho. Busque ao Senhor, que se você estiver fazendo alguma coisa que tem certeza que o Senhor quer, Ele vai pelejar por você. Aqueles jovenzinhos que um dia se dispuseram a ser missionários ao Senhor, eles têm pago um alto preço, eles têm trabalhado pesado, mas eles têm trabalhado. Aqueles jovenzinhos que estão lá na Jocum agora se preparando na ETED, eles têm muito desafio pela frente, mas têm disposição para caminhar. Nildo, eu queria muito falar para você, Nildo, agora passou a pedreira, cara. Agora você saiu do Lago do Uruapiara, agora você está em Ji-Paraná, e agora está tudo muito legal. Só no dia que chegar no céu
Por enquanto, o que cabe a nós é reconhecer a adversidade, orar, continuar orando e trabalhando pesado, para que Deus vá fazendo o que precisa ser feito. Para isso eu tenho de confiar, eu tenho que ter certeza que Deus está diante de mim, eu tenho que confiar que Deus vai fazer, eu preciso ter certeza que Deus vai fazer, porque com fé eu encontro força, com fé eu encontro capacidade, com fé eu encontro alguma coisa que transcende a razão, com fé eu consigo alguma coisa que transcende a lógica, com fé eu consigo alguma coisa que dá uma força que a natureza não dá, para poder continuar. Eu não aguento, mas Deus me capacita para aguentar, porque eu creio. Se a gente parar um pouquinho para ver, olha, está difícil para mim, é ilógico para mim, mas em Jesus Cristo eu posso. E aí eu quero convidar você para orar. Vamos orar? E aí a gente vai cantar o hino. Ora ao Senhor, fala com o Senhor agora. Você fala: Senhor, eu sei que isso que está precisando ser feito na minha vida, eu quero colocar diante do Senhor agora. Isso que precisa ser feito na minha família, eu quero colocar diante do Senhor. Eu não quero fazer o que o Senhor não quer, mas não quero deixar de fazer o que o Senhor quer. Na minha casa, na minha igreja, na minha cidade. Eu não posso dizer que quero uma cidade limpa sujando ela. Eu não quero dizer que quero um muro reconstruído derrubando ele. Eu não posso dizer que quero uma família reconstruída destruindo-a. Eu não posso dizer que quero santificação pecando. Eu tenho que pedir graça e me esforçar para isso. Pai, a vida de cada pessoa aqui é o Senhor quem conhece, mas a vida do Neemias tem servido há 2500 anos para estimular pessoas a tomarem decisões de mudança em suas vidas com coragem, apesar das adversidades. Estamos aqui colocando as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos, para começar as transformações, as reconstruções, a partir da nossa vida pessoal. Nós temos não em nós, nem nas nossas capacidades, mas nós temos no Senhor, e por isso estamos colocando diante do Senhor essa causa, e pedindo a tua bênção em nome de Jesus, amém.